Quem aqui não conhece o apóstolo Diego? Acho que todos já conhecem. Tá. Tem aqui. Ele era na atividade no Rio de Janeiro, Ministério Apostólico Rio de Vida, e sempre que ele está aqui na redondeza, né, como dessa vez, aí eu convidei então para ser o porta-voz, ser o profeta aqui nesta manhã. Então que Deus te abençoe. Vamos colocar de pé, vamos estender as mãos aqui para a vida do apóstolo Diego e vamos abençoá-lo, para que ele possa ser canal de bênção e transmitir aos nossos corações nesta manhã aquilo que está no coração do Pai. Louvamos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por esse momento tão precioso. Senhor, nos concede de estarmos juntos e podermos também, Senhor, sermos ministrados, Senhor, através do teu Filho, pela palavra de Deus. Que teu Espírito, Senhor, nesta manhã, ministre profundamente aos nossos corações. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar num lugar tão profético, abençoado e abençoador. É sempre um prazer rever os apóstolos, profetas, pastores, essa turma aí tão abençoado que faz parte da AMAI. Hoje nós viemos juntos, eu, pastor Renan, pastor Sandro, lá de Guarapari, viemos de Guarapari, uma conversa muito enriquecedora, né? Quando junta um monte de pastor dentro do carro, é aquela coisa, né? Teologia, profecia, Deus vai movendo e é uma benção. E, amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ontem o apóstolo Roberto, quando ele me mandou essa mensagem, convidando, para poder deixar a palavra, queria estar na reunião dos apóstolos também. Numa falha minha, as nossas reuniões geralmente eram de manhã, eu não me atentei ao horário. Eu estava com a agenda marcada com a minha esposa de fazer fotos do final de gestação dela, né? E ali o final, eu acho que se eu não faço ontem, corri o risco de não fazer mais, porque está quase nascendo, né? O neném está vindo aí, nossa terceira filha, e aí eu tive que ir lá com ela, né? Já estava maquiagem, tudo lá já preparado para ela poder ir lá tirar as fotos. Então o coração ficou apertado de não poder estar ontem lá na reunião dos apóstolos, né? Que é sempre tão enriquecedora para as nossas vidas, né? Mas graças a Deus hoje nós estamos aqui. E quando o apóstolo Roberto ele mandou a palavra, interessante que ontem pela manhã, eu sempre gosto de acordar e orar, mas antes de orar, abri os olhos e começou assim, vi uma palavra ao meu coração para essa manhã. Eu louvo a Deus porque todo o ambiente tem confirmado aquilo que o Senhor colocou ao coração, né? Estar nessa casa aqui profética, pastor Adão, né, sua equipe, já é uma confirmação daquilo que Deus colocou no meu coração. À medida que nós formos falando, nós vamos compartilhando. A palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 9, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 9 ao 11. Eu vou ler na revista atualizada, quem tiver com uma versão diferente. Eu estou lendo na revista atualizada, mas o sentido é o mesmo. A Bíblia vai dizer assim, então: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui está igual a minha versão: esforcemo-nos, pois. Olha só, parece até algo contraditório. Eu vou me esforçar para entrar no lugar de descanso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Agora é interessante a gente observar o final, que diz: a fim de que ninguém, segundo o mesmo exemplo, caia segundo o mesmo exemplo de... Será que se eu não estiver no descanso de Deus, eu estou em desobediência? É isso que a Bíblia está falando? Porque eu creio, amados, que nós estamos alinhados com aquilo que Deus tem falado nesses dias. Eu creio que a AMAI, o projeto da AMAI, nós viemos aí de um projeto do ano do jubileu, que é o ano do descanso, é o ano do favor, e nós estamos entrando no ano da frutificação. E eu creio que o jubileu sinaliza para um tempo favorável do Senhor para o seu povo.
Um tempo onde as dívidas são perdoadas, onde as posses retornam às nossas mãos, onde nós contamos com o favor de Deus. Eu creio que nós estamos vivendo como igreja um tempo do favor de Deus. E esse favor de Deus que nós então estamos usufruindo, não é na nossa força, não é no nosso mérito, não é no nosso recurso, porque o nosso esforço deve ser para entrar naquilo que Deus está fazendo. Quando nós nos esforçamos, não é simplesmente para fazer com que as coisas aconteçam, mas nós nos esforçamos para entregar o controle nas mãos do Senhor, entrar na fluência daquilo que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. O descanso não é um estado de inatividade, mas é entrar em um fluir de Deus. Descanso não é ficar inativo, não é ficar infrutífero. Descanso é entrar naquilo que Deus está fluindo nesses dias. É a influência, dentro da fluência. E Deus tem falado ao meu coração que nesses dias Ele quer aumentar a nossa influência. Ele quer aumentar aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. É desfrutar da jornada enquanto o Espírito Santo nos conduz ao lugar da promessa. Eu creio que muitos de nós aqui já experimentamos o cumprimento da promessa em algumas áreas da nossa vida, mas a unção que Deus derramou e que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar ao lugar que Ele ainda tem para nós. Eu creio que a igreja está avançando, eu creio que nós estamos caminhando em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, e Deus sempre tem uma unção fresca para um novo tempo. Eu creio que nós estamos vivendo num tempo do derramar dessa unção fresca, desse fogo fresco queimando nossos corações. Existe um vento de Deus soprando nesses dias. A palavra fala em João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então eu e você, nós que nascemos do Espírito, nós não temos mais o controle da nossa vida, nós não temos mais, a gente pode até ter a nossa agenda, mas a nossa agenda está aberta para Deus entrar e fazer do jeito dele, na hora dele e do modo dele, amém? Aleluia. Não tem como controlar o vento, a gente ajusta as nossas velas, para poder andar e fluir de acordo com aquilo que o vento está soprando. É como um rio. Outro dia Deus, quando me deu essa palavra, eu me lembrei de uma vez que eu, criança, meus 10 anos de idade, e estava lá fazendo natação, metido a nadar. Aí eu e meus amigos, a gente deu na telha assim, a gente foi nadar no rio. Falei, vamos nadar no rio lá em Itaperuna, tem um rio Muriaé. Eu estava lá com meus amigos, falei, vamos nadar no rio. Eu achando aquilo máximo, escondido da minha mãe, escondido da minha família, indo para o rio, e eu querendo ir na frente. Não, que eu faço natação, pode deixar, eu vou ver se é seguro vocês vêm. De repente, eu entrei numa correnteza, e eu fui indo e não consegui voltar. E à medida que eu ia, eu tinha 10 anos, irmão, estava no processo, estava sendo lapidado por Deus. Que eu vi que eu não ia voltar, eu fiquei com medo de ficar sozinho. Eu falei, gente, pode vir que é seguro. Eu chamei todo mundo, vamos ver onde eu vou parar, e eles vêm comigo, né? E eu fui indo, de repente a gente chegou numa pedra lá, deu pé, eu coloquei o pé na pedra, e meus amigos chegaram também meio assustados, e a gente parou naquele lugar, porque, querido, quando nós entramos no rio de Deus, nós vamos fluir, e a gente perde o controle. E às vezes as coisas vão acontecer na nossa vida mais rápido do que nós pensamos, mas não é fruto do nosso esforço humano, mas é fruto do favor de Deus para as nossas vidas. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo sim do fluir. Deus está acelerando as coisas na nossa vida, amados. Então quando nós entramos nesse fluir, a palavra de Deus fala, João capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado, mas a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, foi liberado sobre mim e sobre você, já não é mais no meu recurso, mas é no recurso
recurso inesgotável dele na nossa vida. Já não é mais a minha capacidade, mas é na capacitação que vem do alto. Já não é pelo meu poder, mas é pelo revestimento do céu. É pelo revestimento do céu sobre as nossas vidas que vamos ver, sim, com o cumprimento da palavra. E para que nós vejamos o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, não significa que a gente vai se matar de trabalhar, não significa que a gente vai deixar de desfrutar, não significa que a gente vai sacrificar nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Não, existe um favor da parte de Deus sobre o povo dele, e o nosso esforço é entender o que Deus está fazendo nesses dias e trabalhar em concordância com ele. Sabe, a murmuração é a concordância com o diabo. O apóstolo Roberto sempre cita, sempre que eu vejo ele ministrando, várias vezes eu vejo ele citando que a questão da murmuração e o espírito destruidor, né? Da legalidade, 1 Coríntios 10:10. Eu lembro uma vez, a pessoa murmura, daqui a pouco o liquidificador dá problema, daqui a pouco o fogão estraga, porque murmura, reclama. Então eu estou em concordância com o espírito da destruição, mas existe uma concordância com os céus nesse dia. Existe uma palavra de Deus que vem sobre nós, que não é a partir daquilo que está acontecendo nesse céu, mas é profetizar a partir do terceiro céu, onde nós estamos entronizados em Cristo Jesus. Existe uma concordância com a intercessão de Cristo, que está à destra do Pai e intercede por nós. Existe uma concordância para nós gerarmos no mundo espiritual e vivermos as promessas. Interessante que Ezequiel, capítulo 47, versículo 5 diz: mediu ainda outros 1000, gera um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá um lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Eu creio que a partir do momento que nós entramos nessa fluência desse rio de Deus, que está passando, que continua ali fluindo, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. O rio não sou eu, indivíduo. Pastor Diego, o rio somos nós, em concordância com aquilo que o Espírito Santo está gerando, está levando. E à medida que nós entramos nessa fluência, eu creio que é um tempo de nós levarmos a vida de Deus. Algo que me chamou muita atenção nesse texto foi no versículo 9 vai dizer, finalzinho: aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. Ou seja, um rio tornando o mar saudável. A igreja transformando a realidade das suas cidades. A igreja levando vida onde havia morte, sendo luz onde havia corrupção, sendo cura aonde existe a doença, sendo libertação aonde existe cativeiro, e sendo salvação aonde havia perdição. Eu creio que é o tempo do favor de Deus, eu creio que é o tempo da fluência, eu creio que é o tempo de nós vivermos as promessas. Mas, contudo, existe algo que quer paralisar essa fluência, que Deus tem falado muito ao meu coração, e é aqui que a gente mexe na caixa de marimbondo. Eu mexi na caixa de marimbondo essa semana lá na igreja, e nosso Deus, mas está uma benção, está uma benção. É um texto que eu quero ler com os irmãos, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Existe um contragolpe. Quando nós falamos sobre a obra das trevas, não é que a gente quer enfatizar o poder do diabo. Eu particularmente creio que o diabo não tem poder, ele é oportunista, ele age à medida que a gente dá legalidade. Eu creio que ele é muito mais oportunista do que poderoso.
É igual o Túlio Maravilha, né? Ele não é craque de bola, ele faz gol quando sobra a bola para ele. O pessoal aí lembra do Túlio, anos 90? Cara ruim de bola, mas no final a bola estava quicando ali perto da área, ele só rolava para dentro e fazia o gol, né? Túlio Maravilha mandou uma camisa autografada para a gente ir lá na igreja, lá quando a gente estava construindo, e eu lembrei dele. Mas entenda, o diabo às vezes ele não vai chegar e vai fazer arruaça, mas é à medida que nós vamos fazendo concessões, que a gente abre uma brecha, a gente deixa de fazer algo que Deus espera de nós, a coisa vai tomando um outro contexto. E Apocalipse capítulo 2, versículo 18 vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras. Olha só que igreja tremenda, como é que estavam as coisas acontecendo. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, olha só, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. É uma igreja que estava fazendo tudo certo, amava, tinha fé, perseverante, servia, e as últimas obras dela eram maiores que as primeiras, ou seja, estava num estado crescente. Só que vem agora a correção, versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, e bem em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 23: matarei os seus filhos. Jezabel tem filhos, no plural. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amados, Deus tem falado, tem ligado um alerta no meu coração nesse tempo. A demanda que nós vemos, não apenas na minha igreja local, mas conversando com muitos pastores. Estava conversando com um pastor essa semana, não foi essa semana, não, semana passada, e ele falava as lutas, os desafios dentro da igreja dele, e conversando, e percebendo que às vezes aqueles que estavam ali com um potencial, que começaram com o coração disposto a servir, de repente começaram a se tornar uma pedra no fluir de Deus naquele lugar. Algo que persegue a atmosfera profética. Quando nós estudamos, lemos, oramos sobre o espírito de Jezabel, e aqui falando de Jezabel, eu já li alguns livros sobre Jezabel, inclusive um até que o apóstolo Roberto na época me indicou. E existem vários aí no mercado, né, confrontando Jezabel, desmascarando Jezabel, e vários outros livros. Quando nós olhamos, nós percebemos que Jezabel atua dentro da igreja e atua nos bastidores. Certa vez a gente estava almoçando junto com o apóstolo Roberto, o apóstolo Israel, e ele falava comigo de um sonho que ele teve, e ele via uma mulher nas escadas sem cabeça, atuando nos bastidores, querendo conduzir a igreja para um outro fluir, para uma outra direção. Para os irmãos terem ideia, obrigado, querido. Para os irmãos terem ideia, quando eu preguei sobre isso na igreja, o que teve de gente sonhando com serpente na cabeça, me mandando mensagem, que teve gente me procurando depois, falando de coisas que estavam, uma desordem dentro de casa, uma desorganização daquilo que foi estabelecido por Deus. E assim, amados, quando nós olhamos o padrão de Jezabel, nós percebemos que Jezabel, quando a gente tolera Jezabel, muitas das vezes, não é por maldade, não é por desobediência a Deus, mas porque pouco a pouco ela vai ganhando espaço na nossa mente, porque ela se mostra muito prestativa no início. E quando a gente fala de Jezabel, nós não estamos falando só do sexo feminino, porque muitos homens operam debaixo de um espírito de Jezabel. E quando nós olhamos então para o contexto, as pessoas, ela se mostra produtiva, por quê? Porque o padrão dela é seduzir, agradar e depois manipular. Ela seduz, ela agrada e daqui a pouco ela intimida. Ela vai tomando pouco a pouco e vai criando ali o seu espaço. E depois que ela começa a criar o seu espaço, à medida que nós vamos tolerando,
tolerando, não vai mudar, não vai, o negócio vai dar certo, não, é uma pessoa prestativa, não, é dizimista, não, está aqui, e a gente vai tolerando pouco a pouco, à medida ela vai crescendo, e ela se declara profetiza, né? Ela não é declarada, ela não é ungida, mas ela mesma, não, porque eu tenho visão também, porque eu também ouço da parte de Deus, não, é porque o pastor tem implicância comigo, né? Sempre eu que estou errada, entra na linha do vitimismo, porque a obsessão de Jezabel é manipular as circunstâncias e controlar a coisa, atrapalhando o fluir de Deus. Quando nós olhamos, eu sei que os irmãos sabem esse assunto, mas é algo que nós precisamos confrontar nesses dias no mundo espiritual. Quando nós olhamos para Jezabel, primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 30, eu quero mostrar algo aqui rapidinho. Primeiro Reis 16, 30, vai dizer: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, foi e serviu a Baal e o adorou, levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Você percebe que Jezabel levanta um altar a Baal e edifica uma casa para Baal. Lendo um material do Daniel Mastral, assim que ele se converteu, não é nada agora desses dias, não, quando ele estava sendo discipulado pela Neuza Tioca, aquele início dele, quando ele estava revelando doutrinas do satanismo, ele dizia o seguinte, que assim como existe a trindade, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo copia o dragão, anticristo, falso profeta. E assim como existem os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ele dizia que os satanistas, eles criam no seguinte, que existia o ministério quíntuplo das trevas, e era Lúcifer, o principal, e depois de Lúcifer, então vinha a sigla Baal, de Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Desses, Astarote, Leviatã e Belzebu está na Bíblia, Asmodeu que eu creio que está nos apócrifos, E então ele falava desses 4 principados, e a forma deles se manifestarem, quando é estabelecido o culto a eles, por intervenção de Jezabel, é o seguinte: Belzebu significa senhor das moscas, ou seja, onde existe a ação de Belzebu tem muita sujeira escondida, muita coisa varrida para debaixo do tapete, que em vez de ser tratado e colocado lixo para fora, mas fica escondido, mas vai atraindo as moscas, é a ação de Jezabel nos bastidores, trazendo conflitos, trazendo intrigas, trazendo situações que, se não forem tratadas e não forem colocado lixo para fora, as moscas vão vir e o problema vai surgir. Quando nós entramos então no Astarote é o espírito da intriga, da discórdia, da contenda. Onde Jezabel está, você vai ver muita contenda, um contra o outro, manipulação, muita fofoca, uma confusão terrível, o negócio não para. Depois vem Asmodeu, que é o espírito de prostituição e luxúria, e você vê que nesse texto que nós lemos de Apocalipse, Jezabel estava levando prostituição, eu sei que isso é uma doutrina, misturando a verdade com engano, e estava trazendo ali a prostituição espiritual para dentro da igreja. E Leviatã, lá em Jó, capítulo 41, se nós estudarmos lá, você vai ver Leviatã conectado com o espírito de orgulho, soberba, porque aonde tem Jezabel, opera o espírito também de soberba, orgulho. A pessoa não se quebranta, não aceita autoridade espiritual sobre a vida dela, e ainda requer para si uma autoridade que ela não tem. Ninguém reconheceu, mas ela mesmo se julga. Eu não sei se algum pastor aqui já teve que lidar com o espírito de Jezabel, eu creio que sim. Então as coisas vão se tornando ali, eu não estou falando aqui para teoria, eu estou falando de algo prático que nós vivemos dentro das nossas igrejas, e que precisa ser confrontado. Quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, não vou ler, que todos aqui já conhecem, a gente percebe que Elias, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele recebe um recado da parte de Jezabel.
Jezabel, então, ela opera no mundo espiritual, fala assim: faça-me os deuses, se amanhã a essas horas eu não fizer com Elias o que ele fez com os nossos profetas. E o que aconteceu com Elias ali após uma grande vitória? 450 profetas ali sendo destruídos ali, fogo caindo do céu. Ele recebe aquela intimidação, aquilo paralisa ele de tal maneira, ele fica acuado, intimidado, e ele segue para o deserto. Aí eu sei que vem várias correntes, porque ele estava decepcionado, que ele achou que a nação de Israel ia se converter, que ele achou que Acabe esse. Não, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que eu sei que cada um, mas o que a gente percebe, que é claro na Bíblia, é que aquele homem fica intimidado, e ele vai para um lugar deserto e pede para si a morte. Porque Jezabel opera no mundo espiritual, queridos, e a gente não pode desprezar que, se nós não ficarmos ligados com aquilo que está acontecendo, não é simplesmente um problema de alma, mas existem questões espirituais que precisam ser confrontadas. A gente acaba exercendo uma liderança dentro das nossas igrejas de forma intimidada, e daqui a pouco a gente está até com medo de pregar sobre determinado assunto que vai causar polêmica, vai achar que é indireta, vai achar que é isso, vai achar que é aquilo, o outro vai ficar triste, não vai tocar mais, não vai vir mais no culto, não vai dizimar, vai se reter o dito, e aí o negócio começa a operar no campo da intimidação. Quando a gente continua lendo sobre Jezabel, 1 Reis 21, versículo 4, também não vou ler aqui, que eu creio que todos aqui conhecem, é quando Acabe vem desgostoso para casa, porque Nabode não quer dar vinho, não quer vender a vinho. E aí naquele momento, Jezabel, deixa eu só ler um versículo aqui, versículo 7, 1 Reis 21, versículo 7, vai dizer: então Jezabel, sua mulher, está Acabe lá, triste, chororô, deitado no sofá, olhando para o lado, e chega Jezabel, que a mulher, você sabe quem é que veste as calças na casa de Acabe? É Jezabel, né? Então ela chega, olha, versículo 7, então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, se alegre o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela arma toda aquela situação, levanta falso testemunho, apedreja Nabote, mata ele e pega a vinha. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando a liderança não tem o posicionamento certo, o espírito de Jezabel, ele cresce, ele vai ganhando território, e ele começa a dominar, começa a se tornar um solucionador dos problemas. Eu que resolvo, eu que faço, eu tenho coragem, eu vou lá, eu pego, eu aconteço, e aí a gente vai ficando na mão. Eu falo por experiência própria, porque a gente conta com aquela pessoa, não, eles resolvem, eles têm esses probleminhas, são problemáticos, não sabem se relacionar com ninguém, são bicudo, e daqui a pouco, mas é um povo que está aqui ajudando, Deus vai tratar eles, não é um povo que está puxando ainda para dentro, só que eles vão resolvendo, e eles vão criando espaço, eles vão ganhando espaço, e aí chega um momento, que quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê uma mulher, Herodias, operando no espírito de Jezabel, porque João Batista veio no poder no espírito de Elias, assim como tinha uma Jezabel no Antigo Testamento para perseguir Elias, agora o diabo levanta uma Jezabel, Herodias, mulher de João Batista, mulher do primo de Herodes, né, que Herodes pega lá depois para casar, para ser mulher dele. Ela vem e quer agora a cabeça de João Batista. Mas por que ela quer a cabeça de João Batista? Está lá em Marcos capítulo 17, vai dizer: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casava com ela, mandaram prender João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te alisto possuir a mulher de teu irmão. Versículo 19, e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Salomão fala em Provérbios: corrige o sábio e ele se tornará mais, corrige o tolo e você traz para si afronta. Agora corrige Jezabel e ela quer sua morte. Confronta Jezabel para você ver o auê que ela arruma dentro da igreja. E começa aquela, e vai WhatsApp, sai do grupo na frente, sai do grupo, saiu do grupo, fulano saiu do grupo, né? Sai do grupo, e larga ministério, eu não faço mais então. Terceira Guerra Mundial. Aí às vezes a gente olha e fala assim:
Não vou mexer não, vai dar problema. O estrago é tão maior, é tanta confusão, não deixar quietinho ali. Vão arrumar um cargo para ela, num lugar que não comprometa muito. Só que já era, querida, onde Jezabel chegar, o estrago vai ser feito. Você sabe o restante da história. E Herodias, a filha dela, Salomé, vai lá, dança para Herodes, seduz. Primeiro ela agrada, faz aquela dança da Anitta. Faz a dança lá da Anitta, e Herodes já tinha tomado umas. O que você quiser eu te dou, mulher. Se você quiser até metade do meu reino. Ela vai na mãe, manipuladora mãe, que está ali por trás maquinando tudo. Jezabel é bom de bastidores. Ela vai na mãe, a mãe vai lá, ó, eu quero a cabeça de João Batista. Primeiro ela seduz, ela agrada. E aí quando a pessoa deu a palavra e foi cedendo, ela te pega na sua palavra e fala: ei, eu quero a cabeça dele. A palavra fala que Herodes se entristeceu, mas por causa da sua palavra. Você vê que João Batista corrige Herodes, e a Jezabel, a Herodita, com uma raiva de João Batista do que Herodes, por causa do espírito que opera na vida dela. E quando nós vamos olhando então para a questão de Jezabel, será que uma pessoa, ela se torna Jezabel da noite para o dia? Será que acordou, hoje eu estou a fim de ser Jezabel, vou perseguir o pastor, vou arrumar confusão, vou mandar no meu marido, ou vou quebrar princípios? Será que é da noite para o dia que a coisa acontece? Não. Ela vai se criando. Por quê? Porque a obsessão de Jezabel é o quê? É o controle. Ela quer controlar. Então, eu brinquei lá na nossa igreja, eu falei assim, a Jezabelita, que é a pequenininha, Jezabelita, está começando a carreira de Jezabel. A Jezabelita, ela começa com uma necessidade de ter tudo na sua vida sob controle. Não consegue fluir, é uma pessoa, ela chama isso de organização, mas é uma obsessão que tem que fazer daquele jeito, daquela forma, é mania de controle, ansiedade, e que se não for assim eu também não faço. E essa mania por controle rouba de uma pessoa, às vezes que tem um potencial profético, de fluir naquilo que Deus podia fazer através da vida dela. Querido, a gente está aqui fazendo aquilo que mais ou menos foi planejado, mas se Deus quiser chegar e jogar todo mundo no chão, mudar tudo, glória a Deus, vamos fazer do jeito de Deus. Lembra lá naquele texto de Hebreus que a gente leu? Ei, esforcemo-nos, pois, por entrar no descanso. Ou seja, saia das suas obras, da sua mania, perca o controle, porque agora tem alguém que dirige a sua vida. E se eu estou debaixo às vezes de uma visão, de uma liderança, ainda que eu tenha a minha forma, a minha mania, o meu jeito de fazer, eu creio que o Espírito Santo fala com aquela liderança, eu vou perder um pouquinho o meu controle, as minhas manias, e vou me submeter ao processo daquilo que Deus está fazendo naquela casa, naquele lugar, sabe? Não, porque lá na outra igreja, apóstolo Roberto, eu fazia assim, assim, assado. Eu sei, mas aqui você vai entrar debaixo do fluir daquilo que o vento de Deus está soprando nesse lugar. Porque você não é o seu mania, não é o seu jeito, mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 fala. Eu sou guiado, eu sou dirigido, eu sou conduzido pelo Espírito de Deus. Quando alguém fala assim comigo lá na igreja, pastor, porque eu não concordo com... Eu falo, querido, você acha que eu concordo com tudo que acontece nessa igreja? Eu também, por mim, eu fazia um monte de coisa diferente, mas eu estou debaixo de um fluir. Eu estou debaixo de uma direção, nós estamos caminhando debaixo, entramos na fluência daquilo que o Espírito Santo está conduzindo, e cabe a nós obedecermos, nos rendermos, estarmos ali disponíveis para fazer aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer, porque quando Deus nos permite ter uma necessidade da igreja local, e eu estou disponível para preenchê-la servindo ali, ainda que não seja aquilo que eu gostaria de servir, Deus está tratando o meu caráter, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está me ensinando sobre obediência, e aquele que é fiel nos pequenos detalhes, será também fiel nas grandes coisas. Como é que a gente vai delegar coisas para pessoas grandes se elas não conseguem ser fiel nem nos pequenos detalhes? Como é que eu vou viver o extraordinário se no ordinário eu já me complico todo? Porque se não for do meu jeito, da minha maneira de ser, aquilo tudo ali, o negócio não funciona. E a gente começa a identificar pessoas dentro da igreja, então tem mania de controle. Não deu para fazer 15 ensaios antes do culto, não vou tocar hoje. Então larga isso aí que eu vou tocar, eu mesmo vou tocar esse negócio.
Para com esse negócio, bota uma dificuldade, sabe, tem que ter, parece que o universo tem que conspirar para poder ir lá e fazer algo, fica fazendo concessões, fica fazendo negócio com Deus, para poder, meu filho, o vento está soprando, ajusta as suas velas e vai fluir naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida, sabe, querido? São coisas que a gente às vezes vai permitindo que a coisa vai tomando forma dentro da nossa igreja, vai travando tudo. E aí vem o segundo nível, que além de querer controlar tudo na sua vida, começa a querer controlar tudo na vida dos outros. Às vezes eu recebo mensagem: pastor, você podia ligar para o meu filho e falar assim, assim, assim com o meu filho? E pipipi, eu falo: gente, eu aposto que o filho dela não quer, mas já está manipulando tudo, já está ali, já, sabe, armando Aí eu vou lá, mando uma mensagem: ô queridão, só para não dizer que a gente é ruim, às vezes a gente fica ali, né, olhando, fala por outro lado, é ruim. Ô queridão, tudo bem? Vamos marcar, de repente a gente conversa um dia e tal. Ah, não, pode deixar, a mãe é muito apavorada, não, ó, tá tudo certo, vou lá no culto tal dia, tal, tamo junto, glória a Deus. O cara às vezes não é mesmo, tá chegando aí devagar. Aí você fala: ô querido, eu falei com ele, falou que não precisava, aí nem te responde, porque você sabe que está manipulando tudo. O problema é quando a gente começa a fazer pequenas concessões, o negócio vai aumentando, e o problema é quando eles começam a ter cargos estratégicos dentro da nossa igreja. E aí chega o terceiro nível da atuação de Jezabel, porque o terceiro nível de Jezabel, ela agrada, ela ajuda, mas ela sempre tem interesse por trás, e se isso tudo não funcionar, ela se faz de vítima para tentar te manipular. E sabe quem são as pessoas mais vulneráveis para serem agregadas no time de Jezabel? As pessoas feridas e as pessoas carentes emocionais. Aonde tem uma pessoa ferida e um carente emocional, ela lança a capa dela. Ela começa a falar o que o ferido quer ouvir, vai para Facebook. Porque a gente some, ninguém sente falta, é na hora da dor que a gente vê os verdadeiros amigos. Ela já vai lá, curte, comenta e compartilha. É isso mesmo, é muita gente falsa, que eu também. Aí as pessoas feridas que não se permitem ser curadas e quer ficar lambendo as feridas eternamente vão se encontrando, e vai uma contaminando a outra, e o negócio vai aumentando, porque Deus nos mandou curar os enfermos e não mandou lamber as feridas de pessoas que não se permitem ser curadas. Porque tem gente que aquela dor ali faz bem para ela, porque ela se torna o centro das atenções. É bom estar aqui. A minha filha de 3 anos, outro dia o meu filho, ele caiu, o apóstolo João estava lá, né? O apóstolo João estava lá na atividade, meu filho correndo, tomou um tombo, caiu, bateu a cabeça, deu um galo aqui atrás dele. Aí nós orando, a gente estava orando pelo João Pedro, aí vem minha filha de 3 anos: papai, eu machuquei meu braço, papai. Tudo fingimento. Papai e eu. Ô, minha filha, nós vamos orar também, né? Daqui a pouco nós vamos dar umas cajadadas nela também, vai. Mas sabe, é necessidade de atenção, porque há pessoas dentro da igreja, amados, que precisam de cuidado, outras precisam se desenvolver e crescer. A palavra fala: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Há pessoas que precisam ser cuidadas, outros agora não tem nem interior mais para ser curado, agora é preciso desenvolver, crescer e passar para a segunda fase, porque senão, se a coisa não muda, vai ficar agarrado sempre na mesma estação, no mesmo ciclo. Já viu aquela coisa? Porque a igreja chega a todo tipo de gente, a gente não pode pregar para as mesmas pessoas sempre, o mesmo tema. Então tem visitante, tem gente, aí você fala assim: o Espírito Santo está conduzindo mesmo para falar sobre liberar perdão. Aí vai a pessoa que já foi 558 vezes na frente liberar o mesmo perdão, ou seja, 548 vezes anterior, então não conseguiu liberar perdão, não virou a página, não colocou o lixo para fora, não mudou de fase, e aí a coisa fica agarrada, e aquilo que era para estar dentro da fluência de Deus, e o novo de Deus acontecendo, e a glória de Deus se manifestando, peixe vindo, as árvores florescendo, as árvores frutificando, a gente fica agarrado apagando incêndio. A gente fica agarrado andando em ciclo, sempre com os mesmos problemas. E aí ela se declara, profetiza, e aí ela começa a atuar nos bastidores, e agora, além
de querer manipular as pessoas, quer manipular a liderança. E aí começa, se não consegue manipular a liderança, começa a tentar desqualificar a liderança. Começa a falar, olha aí, ele também não tem, o pastor lá da internet tem mais seguidor, ou não sei o quê. Aí começa a querer desqualificar a autoridade que Deus estabeleceu. E eu me lembro uma vez, amados, eu falei que eu ia falar isso aqui, até pela casa que nós estamos, eu passando num processo lá, onde uma primeira liderança minha, as duas tesoureiras, e uma série de coisas começou, e eu comecei a reparar, eu falei, gente, esse povo está arrumando problema com tudo e com todos, na igreja, é o tempo todo, porque o fulano de tal, porque o bebê, só não tinha arrumado problema comigo ainda, e era uma moça que controlava o marido, que tinha um filho que casou com a moça, e que tinha a filha que casou com outro, e aquela coisa ali foi ficando entranhada, e uma brigaiada, e todo mundo, e brigando com os meninos do louvor, e briga com o pessoal do intercessor, aí se ia decorar a igreja, daqui a pouco estava brigando, que não podia ser assim. Eu chamei eles e falei, gente, vocês não são crentes não? O que vocês estão... só está faltando vocês brigar comigo agora. Pastor, a gente faz tudo que você pede, a gente não sei o que, e você ainda fica contra a gente, do lado deles. Eu falei, gente, eu tenho que ser justo, o problema é vocês, é muito. E eu comecei a reparar que eu só tratava com as mulheres, porque era sempre as mulheres que estavam na liderança ali. Eu falava com o marido falava assim, pô pastor, eu sou muito amigo do senhor, mas você sabe como é que é a mulher, né? Eu por mim eu ficava tranquilo e tal, essas bobeiras, né? Sabe, uma coisa, eu falei, gente, eu estou no meio de um ninho de Jezabel aqui. Eu comecei a olhar o negócio, só que já estava em lugares estratégicos da igreja, as duas tesoureiras da igreja. Eu comecei a falar, Deus não vai prosperar essa igreja. O negócio está na mão, assim, claro que eu administrando junto. E a gente lá num ponto de aluguel, e de repente, a gente veio numa reunião aqui da MAI, e quando a gente estava aqui, a gente estava todo mundo feliz, celebrando que a igreja aqui tinha acabado de alugar, né, o ponto, e estava construindo, e todo mundo aqui celebrando, né, a gente feliz, glória a Deus. Levantamos, não lembro agora se a gente levantou uma oferta para abençoar o início, né, e aquela coisa. Eu fui até o pastor Adão, e falei, glória a Deus, pastor Adão, e tal. E chegou um momento, amados, que o pastor Adão falou assim, ô pastor Diego, vem cá domingo, prega aqui. Eu venho. E aí eu vim. E o pastor Adão, eu não sei nem se ele lembra disso, ele, depois do culto, domingo, a gente conversando ali no canto, ele falou assim comigo assim, eu estava vivendo aquele contexto de guerra com pessoas lá na nossa igreja, e pessoas que eu estava lá, Deus transforma, Deus liberta, Deus fazia salgadinho na parte da tarde para sentar todo mundo, para ver se a gente calmava os ânimos, né? Fazia um churrasquinho, aquelas comunhão estratégica, aquela coisa toda. O pastor Adão me chama e fala assim, pastor, do nada, a gente não estava falando sobre isso. Ele olhou e falou assim, está vendo isso aqui? Eu estava num lugar antes, que cabia, eu acho que 200 pessoas, né, pastor? 130 pessoas, e Deus falou assim comigo, enquanto essa turma que está na liderança estiver desalinhada com aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida, vocês não vão para o lugar maior não. Na hora que ele falou aquela palavra, eu falei, epa, Jesus está falando comigo. Aí ele pegou e falou assim, peraí, que o tesoureiro vai pegar uma oferta para te abençoar, você veio aqui. Eu falei, amém, pastor João. Ele me entregou o envelope. Eu falei, pastor Adão, eu recebo essa semente na minha vida, eu louvo a Deus por ela, mas eu quero semear em tudo aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Estou semeando aqui, e dentro do meu coração eu orei, Senhor, faz lá o que o Senhor fez aqui, tanto no espiritual como no natural. Eu plantei essa semente dando direção para ela. Amado, cheguei lá, começou. Pouquinho antes da pandemia, a turma começa a me ligar, não tinha como, eu já estava no embate com eles, era 85% do problema, quando eu estava resolvendo questões de igreja, 85% era resolver problema deles, 100% do problema da igreja, por conta da turma. E aí começou a sair um por um, e sai, e era sempre a mesma conversa, os maridos, pastor, eu por mim eu ficava, mas minha mulher, e tal. Aí você já viu que a coisa disfuncional já começava dentro de casa.
aonde não havia sacerdócio do homem, aonde não havia ali uma família estruturada debaixo daquilo que Deus estabeleceu. E aí começou a sair, saiu assim, em uma semana deve ter saído quase 20 pessoas ali. E aí começa a pandemia, ali assim, sabe, saiu tudo. Aí eu estava no lugar que cabia também umas 140 pessoas. Ah, não, está esticando. Aí eu estou no lugar que cabia umas 140 pessoas. Só que naquela semana que sai todo mundo, eu falei assim: irmãos, vamos fazer o culto do amigo na quadra? Fomos para a quadra da cidade, levamos as cadeiras, levamos tudo, falamos, vamos fazer o culto do amigo lá, orando, colocando toda aquela situação diante de Deus. Irmão, é incrível, à medida que foi saindo, parece que a galera que estava paralisada foi sendo ativada, sabe? Aquele povo estava sendo intimidado, que estava ficando acuado, falou: não, pastor, nós vamos fazer culto do amigo. E levanta e aparece caminhão e começa a levar cadeira para a quadra e tal. A gente faz um culto do amigo, sem evento, sem nada, só convidando pelo Facebook, Instagram: convide seu amigo, convide seu amigo, convide seu amigo. Primeiro culto que a gente faz, depois daquela semana, daquela limpeza, já tem quase 200 pessoas no culto. Mais de 10 conversões à noite, o negócio, o povo foi animando, foi ficando feliz, a unção foi sendo derramada, entramos na pandemia, a igreja continuou crescendo, a igreja continuava fazendo culto online, fazendo tudo. Final da pandemia, Deus move, aparece um terreno de 450 mil, mas tinha uma pendência judicial. Por causa dessa pendência, eles estavam doidos para vender, eles vendem, eu sou advogado, eu entro nessa questão da pendência, começo a regularizar tudo, daqui a pouco a gente consegue comprar por 245 mil um terreno de 800 metros quadrados, e aí a gente compra aquele terreno, e a gente não tinha dinheiro. Aí o empresário da igreja vende um apartamento. Ao vender aquele apartamento, ele olha, aquela semente vingou, hein, pastor? Glória a Deus. Aquele empresário da igreja, ele olha e fala: pastor, eu vendi o meu apartamento, vou fazer o seguinte, vou financiar para a igreja na melhor taxa, da melhor forma. Faz aí os levantamentos nos bancos e vê aí qual for a melhor taxa de juros, eu financio para a igreja. Como é que você quer financiar? Falei: 120 meses, vamos pagar em 10 anos. E aí fizemos lá e tal, demos uma entrada de 45 mil, depois nossa prestação lá durante 120 meses, de um espaço de quase 800 metros quadrados, porque não dá para construir tudo, R$ 2.300 por mês. Aí a gente entra e fala assim: glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí, amados, a gente começa a ver aquela galera que antes estava acuada, sendo ativada, pegando no arado, entrando, a coisa fluindo, a igreja feliz. E o bom, que aquela equipe que estava lá e viu todo o processo, quando Jezabel começa a se criar, eles mesmos pulam em cima. Eles mesmos já. Sabe, hoje é uma galera que está unida, que está na visão. A gente levantou depois dessa compra, para construir, a gente teve que construir, teve que fazer um galpão, teve que fazer aquele telhado, teve que fazer, né, fazer aquela cor de galpão, oval e tal. Nós construímos um lugar, onde a gente já investiu mais de 500 mil, para a glória de Deus. De onde que veio dinheiro? Eu também não sei, mas eu sei de uma coisa: quando aquilo que está atrapalhando o fluir de Deus é removido, o sobrenatural começa a ser liberado de uma forma extraordinária. Se você me falar como é que a gente pagou, foi quentinha, foi propósito, foi oferta de amor, tudo que a gente já faz, mas havia coisas que estavam sendo retidas, porque Deus primeiro precisava consertar as nossas redes. Como é que Ele ia liberar uma grande colheita, se a gente estava cheio de problema ali dentro, para daqui a pouco aquelas pessoas que iam chegando, que precisavam ser cuidadas, tratadas e limpas, sendo criadas por gente cheia de complexo e problema na alma, e que não quer ser tratado, uma disfunção. Eu lembro que a gente conversando com o apóstolo Israel, o apóstolo Israel falou comigo, falou: rapaz, eu comecei a olhar para dentro da minha igreja, quando ele estava também combatendo e pregando sobre o princípio, essa questão dos filhos de Isabel. Eu comecei a olhar dentro da igreja, mulher solteira, mãe solteira, e eu fui olhando, eu falei: peraí, chamei todos os homens na frente da igreja, e falei: agora, as mulheres, e nós que estamos aqui, vamos reconhecer e levantar o sacerdócio de todos os homens aqui dessa igreja, aonde eles serão sacerdotes no lar, reconhecidos por suas esposas. E não aquele princípio, porque uma mulher, irmãos, que toma a frente do seu marido em tudo, ela vai ser uma pessoa frustrada, porque ainda que ela tenha mania de controle, ela precisa de uma autoridade sobre a vida dela, ela precisa de alguém que se posiciona.
Tinha uma moça lá em Itaperuna, e essa moça, o marido dela, ela fazia muito bolo. O Roberto conhece. Fazia muito boa a boleira. A irmã lá do bolo, lá, acho que a pastora Luz conhece, né? E ela fazia muito bolo, ela estava muito bem financeiramente, que ela era muito conhecida na cidade. E ela veio de um processo de divórcio muito doloroso. O camarada bebia muito, batia nela, traía ela. E aí ela divorciou e foi para a igreja. Lá na igreja ela conheceu um rapaz muito bonzinho. Sabe como é que ele conquistou ela? Ele ia lá, ela estava fazendo bolo, ele ficava lá lavando a louça dela e lavando as loucinhas dela. Gente, que homem prestativo, que homem abençoado. E tudo que ela pedia, ele falou: não, sim, amor. E um ano estava casada. Aí um ano, ele lá lavando as louças dela. 2 anos, 3 anos. E aí, você não vai? O que você vai fazer? Não, estou aqui te ajudando, amor. Eu sou auxiliador aqui. Em vez dele começar a tomar uma posição de liderança, ele encostou e ficou lavando luz. E lavando luz. E no final a gente viu uma mulher frustrada, que só não passava pelo segundo divórcio, porque passou por um casamento muito turbulento e agora estava na igreja e sabia que tinha feito uma aliança diante de Deus. O que devia ser feito ali naquele momento? Ser levantado o sacerdócio daquele homem, ser levantado ele como... Não estou naquela conversa aqui que o homem tem que ganhar mais que a mulher, não é isso. Mas Deus levantou um homem para ser o provedor, para gerar segurança e para ser uma liderança de Deus naquele lugar. Porque a gente só vence o espírito de Jezabel confrontando ele. E a gente só tem autoridade para confrontar o espírito de Jezabel se nós reconhecermos primeiro a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. E a partir desse momento, então, eu quero falar rapidamente aqui sobre a autoridade que nós temos em Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus vai falar assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e estarei convosco até a consumação do século. Amados, primeira coisa, a gente, antes de fazer discípulo, antes de levar o evangelho, antes de cumprir o ide, nós precisamos entender de autoridade, porque a gente faz isso debaixo de autoridade. A gente faz debaixo de um respaldo no mundo espiritual que nos dá autoridade para avançarmos. A palavra de Deus também, você vai ver Jesus falando, Lucas capítulo 10, versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Deus nos deu autoridade. No lugar que Deus te levantou, até mesmo os anjos reconhecem a autoridade que Deus colocou e investiu na sua vida. No lugar que Deus nos levantou, debaixo da direção de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Olha só o que diz esse texto. 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vai dizer assim, ó: especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha aí, homens debaixo de espírito de Jezabel, menosprezam o governo, não reconhecem a autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. O que Pedro está falando aqui é que até os anjos no mundo espiritual reconhecem a autoridade que Deus levantou naquele lugar. Então, querido, se no mundo espiritual até os anjos, não vai ser qualquer Jezabel que vai paralisar o que Deus tem para fazer através das nossas vidas, não. Não vai ser qualquer intriga, intimidação que vai começar a colocar entre aquilo que Deus quer fazer. Quando nós entendemos isso, quando nós percebemos a autoridade que nos foi dada, quando a gente lê lá em Judas, Epístola de Judas, ele ainda vai falar, né, ao passo que quando Miguel contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés, disse: o Senhor te repreenda. Ali naquele contexto, ele está dizendo que até Miguel não quis se levantar contra um nível de autoridade que Lúcifer tinha. Por quê?
Porque um dia Miguel pode, aí eu não vou entrar nesse campo, mas ele pode já ter estado na eternidade passada debaixo da autoridade de Lúcifer, mas o homem nunca foi colocado debaixo da autoridade de Lúcifer. Quando o homem foi criado por Deus, Satanás já havia caído, e nós nunca fomos colocados debaixo da autoridade de anjo nenhum. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a partir do nosso posicionamento em Cristo Jesus, nós usamos a autoridade que nos foi delegada no céu e na terra. É por isso que a palavra fala que o que nós concordarmos na terra terá sido ligado no céu. Aquilo que nós orarmos, que pedirmos, que nós ligarmos e que nós desligarmos na terra, será sido desligado no céu. Em nome de Jesus, nós desligamos agora toda atuação de Jezabel, todo espírito de covardia e de medo, toda intimidação que um dia nós pudemos ter passado, toda oposição aqui, debaixo desse concílio, desse encontro profético, nós desligamos agora toda influência, toda oposição, tudo aquilo que Jezabel tenta fazer contra a nossa mente, contra os nossos ministérios e contra a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, em nome de Jesus. A palavra fala em Efésios capítulo 2, versículo 6, que juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados, nós estamos posicionados. Em Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. À medida que nós estamos em Cristo Jesus e Ele intercede por nós, ao ouvir aquilo no mundo espiritual que Jesus está intercedendo ao nosso favor, nós entramos no modo concordância com Ele, e nada pode atrapalhar o fluir de Deus nas nossas vidas. Inclusive, quando eu estava no embate com Jezabel, ela falou assim: porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu olhei para ela e falei: mas você sabe qual é a sua posição no corpo de Cristo? Porque nós em Cristo Jesus estamos assentados nas regiões celestiais, mas a palavra fala que Ele está assentado à destra de Deus, lá em Efésios capítulo 1, assentado à destra de Deus nas regiões celestiais, certo? O qual Cristo é o cabeça, e Ele deu o seu corpo à igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos seus. Então eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas o lugar que eu estou no corpo, não sou eu que defino, é o Senhor quem coloca. Então, se você é canela, querido, não vem querer ter visão espiritual se Deus não te deu. Você pode ter na medida que Deus te deu, mas se Deus levantou uma liderança, um pastor, líder daquela igreja local, um apóstolo, líder daquela igreja local, ele vai ser fiel àquela liderança, ele vai dar a visão para ele. Ele vai dar. Se Deus não te deu uma boca para você, às vezes você vai ter boca para você falar, para você testemunhar, mas se no corpo, na igreja, você não é boca, fica quieto, a hora que você vai ajudar mais, em vez de ficar falando baboseira. Porque é o contexto que a gente vê muitas vezes, gente que não tem a palavra de Deus na boca e quer falar. Isso começa a haver uma desordem naquilo que Deus fez. É o que Paulo fala: se a mão quiser ser ouvido, ouvido, quiser ser nariz, vai virar bagunça, querido. Então nós estamos em Cristo Jesus, mas o corpo, a cabeça é Ele, e o corpo é a igreja, e nós precisamos estar debaixo de uma direção profética, uma visão espiritual, para colocar cada membro no seu devido lugar no corpo, senão o negócio começa a ficar disfuncional. Nós vemos aqui as 7 epístolas de Apocalipse. Cada igreja, Deus estava falando com quem? Com o anjo da igreja. Não era com o ministério de intercessão, não era com as pessoas ali do evangelismo, não era era com o anjo da igreja. Ei, quero falar para você, anjo, não negocie a autoridade que Deus te deu. Não negocie aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus te deu autoridade, se Ele te deu essa chave, exerça essa autoridade em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos ser guiados por revelação do ministério de intercessão. Pode vir uma revelação que vem testificar com aquilo que o Espírito Santo já está falando comigo. Eu amo o ministério de intercessão e sou intercessor também, mas nós temos que ser guiados pelo aquilo que o Espírito Santo dá para nós, a visão. A palavra fala que se nós estamos entronizados na região celestial, a nossa profecia, a nossa oração deve ser em concordância, não com aquilo que está acontecendo no segundo céu, nas batalhas de principado e potestade. Não é falar
para Deus o tamanho do problema e o problema, porque quando você olha para Davi, por exemplo, na guerra com Golias, ele não fala para Deus o tamanho do gigante, mas ele fala: ó, o Senhor vai te entregar na minha mão, e hoje mesmo toda essa congregação saberá que há Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Então, querido, a partir do terceiro céu, eu sei que nós podemos orar para Deus falar os problemas, mas chega um momento que Ele nos investe de autoridade para a gente parar de falar para Deus o problema e começar a falar para o problema aquilo que vai acontecer debaixo da direção de Deus. Isso é oração, é aquilo que é liberado. Quando eu vou em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, eu vou passar rapidamente aqui para a gente terminar, irmãos, mas isso aqui está queimando meu coração, eu tenho que ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, vai falar assim. Primeiro, Paulo vai trabalhar da ordem na igreja, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quem é mais importante, Deus ou Cristo? Os dois têm o mesmo nível de importância, são papéis diferentes, exercidos no contexto de salvação, de criação. São papéis diferentes. Quem é maior, o homem ou a mulher? Os dois têm a mesma importância, mas existem papéis diferentes, e a Bíblia falou que o homem é o cabeça da mulher. E assim como a mulher foi tirada do lado de Adão, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, e foi furado ali o lado dele, ali a Bíblia é bem clara ao falar que saía água e sangue. Eu creio que ali Jesus, assim como a mulher foi tirada da costela de Adão, ali a igreja saiu do lado de Cristo. Estava nascendo a igreja com a morte de Cristo ali, a noiva. Então, assim como a igreja está para Cristo, a mulher deve estar para o homem. E aí Paulo vai tratar de uma questão agora de cobertura espiritual. Uma vez eu orei ao Espírito Santo, falei: Espírito Santo, se hoje a gente não usa mais véu, por que isso aí está na Bíblia? A questão não é simplesmente histórica que a gente vai ler ali. Eu sei que existe o contexto histórico da cidade de Corinto, havia muita prostituição, as mulheres rapavam a cabeça, eu sei, mas existe o contexto profético, e o contexto profético desse texto está falando de cobertura. Olha o que vai dizer aqui no versículo 9 agora: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Epa! Ele está falando de questões espirituais. Por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. O assunto ali é autoridade. E quando eu aplico esse contexto de a mulher foi criada por causa do homem, a igreja foi criada por causa de Cristo. E assim como a mulher deve levar véu na cabeça como uma cobertura, um manto de proteção por causa do mundo espiritual, a igreja precisa ter um manto do céu sobre a vida dela, revestida de autoridade no mundo espiritual. É por isso que essas pessoas desigrejadas, é porque igreja sou eu. Não, igreja não é você, igreja somos nós. Somos nós, quando a gente está no contexto de corpo. Uma igreja que não tem esse manto, que não tem esse véu sobre ela. Ah, então a pessoa saiu da igreja, não vou para lugar nenhum mais. Você de onde? Deus é a minha cobertura. Não, querido, você tem que estar debaixo do véu, dentro do contexto de corpo, porque isso sinaliza para o mundo espiritual. Muitos estão ali expostos. Muitas igrejas, muitos pastores que não andam em aliança se expõem. Eu escolhi como igreja e como liderança estar debaixo do véu, estar debaixo de uma autoridade sobre a minha vida, que não tem a ver com CNPJ, mas que tem a ver com aliança, que tem a ver com comprometimento de caminhar junto, de estar debaixo de um manto de autoridade. O que nós estamos fazendo aqui hoje é nos colocarmos debaixo de um manto de autoridade, e a partir dessa autoridade que Deus vai liberando sobre as nossas vidas, na mesma autoridade que cada igreja aqui tem para avançar, aqueles que estão na aliança vão avançar, o mesmo nível de prosperidade, o mesmo nível de favor, o mesmo nível de sinais e maravilhas que Deus libera nesta aliança. Cada um que se coloca debaixo desse véu vai viver e vai experimentar para a glória do Senhor. E quando Paulo fala sobre autoridade, olha só como ele termina, versículo 16. Versículo 16 agora: contudo, se alguém quer ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. Paulo está falando ali, aqui existe um padrão de autoridade, existe um padrão de Deus, e quem quer ser
contencioso que se adeque ou se retire, porque as igrejas de Deus não têm o costume de ficar andando com gente contenciosa. A palavra fala lá em Tito, capítulo 3, versículo 10, evita um homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando, e assim mesmo está condenada. Gente facciosa, gente problemática. Provérbios capítulo 22, versículo 10, lança fora o escarnecedor, e com ele se irá contenda, e cessarão as demandas e a ignomínia. Então, às vezes carregar Jonas dentro do barco vai fazer a gente pagar um preço alto demais. Outro dia estava indo uma pessoa que tem ministério lá para a nossa igreja. Eu olhei, quase que eu perguntei: você não é Jonas não, né? Você não está vindo fugido não, né? Não, porque lá eu era pastor, porque lá eu fazia, acontecia. Mas o negócio está tão bom assim, por que você não está lá ainda? Então deixa Deus trabalhar, tratar, curar. Hã? É. Amados, eu quero terminar agora aqui, lendo Juízes capítulo 7, versículo 20. Porque eu creio que tem 3 coisas que Deus colocou na mão de cada pastor que está aqui. Diz assim: assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Eu creio que Deus colocou em nossas mãos esses três elementos proféticos: tocha, trombeta e cântaros. Paixão, voz profética e quebrantamento. Paixão, cada um que foi levantado por Deus à frente de uma igreja, você é a voz profética de Deus naquele lugar. Não se deixa intimidar, porque eu vou trazer o pastor fulano de tal aqui para pregar que o negócio vai entrar no eixo. Glória a Deus, irmão, eu respeito e levo lá na nossa igreja, mas quem tem a palavra profética para aquele lugar sou eu. Eu sou Moisés lá, e quem tiver incomodado com isso, que se trate com Deus, porque se Deus levantou, porque o pastor fulano de tal vai vir aqui e vai colocar o negócio no eixo. Não, ele vai vir aqui compartilhar, ajudar e cooperar com o que Deus está fazendo, porque quem tem a palavra profética para aquele lugar sou eu. Eu carrego, você carrega a palavra profética no lugar que Deus te levantou. Não é o pastor fulano que vai chegar lá, que vai fazer as coisas acontecerem, mas é a palavra que Deus colocou na sua boca, debaixo da visão, debaixo do fluir do Espírito Santo. Continua queimando, continua com a tocha acesa, que essa tocha vai acender aquelas tochas que estavam apagadas, mas que estão ali em você, vendo que você é uma pessoa usada, que você é uma pessoa que Deus colocou naquele lugar. Eles vão chegar com a tocha apagada, mas ao se conectarem com você, a tocha vai ficar acesa, em nome de Jesus. E coração quebrantado, gente ensinável, tratável, que tem o coração tratado por Deus. A gente estava lá em Monte Sião quarta-feira, estava lá, o pastor estava viajando, né? O pastor Renan convidou, a gente estava lá, e no final, o pastor, esqueci o nome do pastor, Célio, ele veio orar comigo, e ele usou a mesma palavra que eu usei em oração para Deus, alguns dias antes. Ele olhou para mim, ele colocou a mão na minha mão, ele falou assim, no final, né, o Senhor liberando uma palavra lá, ele falou assim: o Senhor vai levar para aquele lugar gente com coração quebrantado. Porque eu falei isso para Deus, eu orava isso a Deus: Senhor, traz gente para cá quebrantada, traz gente para cá ensinável, traz gente para cá para a gente equipar, trabalhar, levantar, ativar e enviar. Mas eu, como pastor, nunca posso perder o meu quebrantamento diante dele. Eu nunca posso deixar de estar quebrantado, rendido aos pés dele todos os dias. Deus, o que o Senhor quer fazer? Como que o Senhor quer fazer? Fala, Senhor. Ei pastor, ei apóstolo. Deus não vai ficar mandando recado para a gente. Quando Ele nos leva ao Santo do Santo, Ele quer falar comigo, com você, face a face.
Toda profecia que chega para nós é para testificar aquilo que Deus já está falando. Toda profecia que Deus traz para nós, querida, vai haver uma testificação, vai haver uma concordância, a não ser que você não esteja ouvindo. Se parou de ouvir, aí tem que ficar mandando recado toda hora, querido. Aí tem que ficar. Mas não, nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz de Deus, porque temos um coração quebrantado. Você pode ficar de pé nesse momento? Não tenha medo de perder, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de confrontar Jezabel, ainda que seja a terceira guerra mundial. Confronta, se posicione e diz: assim diz o Senhor. Porque Deus fala por meio da tua boca, a tua voz é profética naquele lugar, o lugar que Deus te plantou, querido, que você é autoridade. Ei, meu Deus, eu estava conversando com o pastor semana passada. Ele pediu para tomar um café comigo. Ele falou assim: Pastor Diego, eu sei que os meus dias estão acabando nessa igreja. Eu sei que meus dias estão acabando e Deus vai me levar para outro lugar. Eu falei: por quê, querido? Não, porque a oposição lá é muito grande. Eu olhei para ele e falei: mas você crê que foi Deus que te colocou lá como pastor e como líder? Então quem tem que se mudar não é você. Então quem tem que se mudar não é você. Então peraí, ei, está desgastando seu casamento, está destruindo a sua família, estão apresentando seus filhos como sacrifício a Moloque, estão sobrecarregando. Peraí, libera a palavra profética que Deus colocou na sua boca com autoridade, com ousadia. Levanta essa tocha. E ei, aquele povo que Deus colocou lá não vai gritar só pelo Senhor, não. Espada pelo Senhor, mas espada por você também. Olha o que a palavra fala: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Quem é que está no nosso time? Quem grita pela minha espada também. Quem está alinhado com aquela visão que Deus estabeleceu. Pelo Senhor e pela sua espada. Pelo Senhor e pelo apóstolo Roberto e pela pastora Lourdes. Pelo Senhor e por eles. Pelo Senhor e pela liderança que Deus estabeleceu nesse lugar. Pelo Senhor e pelo pastor Adão. Pelo Senhor, pelo pastor Sandro. Pelo Senhor, pelo apóstolo Gelson. É isso que Deus está levantando. É um exército que caminha do nosso lado. E aqueles que querem caminhar na contramão, que se retirem, porque o rio está passando, o fluir está vindo e a glória vai se manifestar. Deus não precisa de dízimo de gente rebelde. A obra de Deus não precisa ser financiada por Jezabel e nem por ninguém que fica lá questionando e atrapalhando o fluir de Deus. A obra de Deus é realizada, financiada, completa pelo Senhor, o dono do ouro e da prata. Recalabassuda labacanda labarabaxu. Rabassuda labacanda. Ei, nós profetizamos e ligamos aqui famílias estruturadas, homens que são sacerdotes, mulheres sábias que edificam o seu lar, mulheres sábias que potencializam o sacerdócio do marido, mulheres que influenciam os seus maridos a viverem o seu sacerdócio, filhos que honram os pais, pais que honram os filhos, porque vem no poder do espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu vou falar algo aqui, querido, porque está queimando meu coração. Há pessoas que estavam se sentindo como se a tocha estivesse apagando, desanimado diante da oposição, desanimado. Cada um vive um nível de oposição, eu sei, mas eu quero te dizer que hoje nós podemos sair daqui aliançados, que Deus está restaurando a sua voz profética naquele lugar. E quando você falar o que Deus mandou você falar, Ele vai honrar a palavra que sai da sua boca.
porque é Deus que colocou a palavra na sua boca. Você não está brincando de ser pastor, ninguém aqui está brincando de ser igreja, e é por isso que não é ninguém problemático, almático, ou que não entende a sua posição no corpo de Cristo. Não vai comprometer, não vai atrasar mais. O fluir de Deus, a influência de Deus através do nosso ministério. Talvez você está aqui e quer apresentar para o Senhor essa luta dentro daquela igreja, essa oposição, para nós concordarmos que tudo isso está caindo por terra. Se você quer apresentar para diante do Senhor, eu quero te convidar, vem aqui no altar. Vem aqui no altar, traz a sua tocha, traz aqui o seu cântaro, traz aqui a sua trombeta, porque talvez você ainda não sabe o que você ia falar lá, mas aqui Deus vai restaurar essa trombeta para liberar a palavra profética com autoridade, com poder, com unção, com ousadia. Eu quero convidar aqui o apóstolo Roberto, a pastora Lourdes, como lideranças aqui nesse ministério. Talvez você está aqui, o Espírito Santo manda eu falar isso aqui. Talvez você está aqui e está vivendo uma disfunção na sua casa. O sacerdócio do homem está comprometido, está havendo muita contenda com a mulher. A mulher talvez não está se posicionando da forma como deveria, influenciando. É muita imposição, é muita confusão, é muita intriga. Você pode vir aqui. Ei, deixa eu falar algo. O Espírito Santo falou: dê-lhe tempo para se arrepender. Deixa eu falar algo. Jezabel não é caso perdido. Se aceitar tratamento, se ser confrontado, aceitar o confronto e se arrepender, Deus liberta. Deus liberta. Eu creio muito que Deus tem uma unção fresca para esse tempo. E nessa tocha que Ele colocou em nossas mãos, há um óleo fresco vindo do céu. Há uma palavra nova, há uma palavra profética para esse tempo. Há uma palavra de romper, há uma palavra para crescer, há uma palavra para restaurar. E muita gente quebrantada vai entrar por aquelas portas. Que o nosso coração continue quebrantado diante dele. Ei,